meus alunos de primeiro ano, estamos de volta. Hoje nós vamos estudar perímetro e área de figuras planas. Então vamos lá. Bom, o que seria perímetro? Perímetro é todo o contorno, né, a borda de uma figura plana qualquer, certo? E aqui eu trouxe aqui um exemplo dessa figura. Então, e aqui tem, né, o valor de cada lado, certo? Ou seja, né, o valor de cada aresta. Um lado mede 30, 50, 40, 60. Então, qual o perímetro dessa figura? Basta a gente somar. 60 mais 40, 100, né? 50 mais 30, 80, 180. Então, 180 metros equivale ao perímetro dessa figura, certo? E agora, então assim, qualquer caso de figura plana, o perímetro basta a gente somar. Mas o que acontece quando nossas figuras são circulares, certo? Aí a gente tem uma formulazinha para encontrar o perímetro, que na verdade nós chamamos de circunferência, certo? Então eu trouxe aqui, né, esses dois exemplos. Círculo, digamos que seja a parte de dentro, a parte interna, certo? É a área mesmo, é a área. E a borda, certo? É a circunferência. Então, todo o contorno do círculo é o que nós chamamos de circunferência. E o segmento, né, que vai do centro da circunferência, do centro do círculo, até, certo, um ponto pertencente à circunferência, nós chamamos essa reta, né, esse segmento de raio, certo? É o raio da nossa circunferência, do nosso círculo, certo? Bom, eu não sei se vocês vão lembrar lá em abril, né? Já tem um tempinho, quando eu estava explicando conjuntos, né? E aí eu fui falar, né, dos números irracionais, aí eu falei que o número π é o número irracional, e eu até pedi, não sei se vocês vão lembrar, porque já faz tempo, né? Eu até pedi para vocês fazerem, né, um desafio em casa, para que quando vocês medissem, né, pegassem qualquer coisa circular, e aí ao medir, né, a borda de um círculo qualquer, seja uma tampa, seja o que for que vocês acharam em casa, ou seja, que é a circunferência, né, e dividissem, né, pelo diâmetro. E o que é o diâmetro da circunferência? É 2 vezes o raio, ó. Então, o raio, na verdade, é a metade do diâmetro, certo? E nós utilizamos muito raio. Por isso que eu coloquei aqui 2R, certo? Que é a mesma coisa do diâmetro. E aí eu pedi para que vocês fizessem esse teste em casa, que se quando divide, né, o valor da circunferência pelo seu diâmetro, né, sempre vai dar um número, o mesmo número, que é o número infinito, que é aproximadamente 3,14, que é o número π, certo? E é por meio dessa fórmula aqui, né, que a gente descobre, né, quem é a circunferência, certo? Que nós calculamos a circunferência, né, por 2πr, certo? Então, sempre quando a gente quiser saber quanto é o valor da circunferência, basta a gente fazer 2π vezes o raio, certo? Né? E como eu falei, o diâmetro, que nós chamamos de d, é 2 vezes o raio, certo? Então, se o raio, né, vem do centro até um ponto do círculo, então o diâmetro é o dobro dele, certo? E essa fórmula aqui parte dessa razão que eu expliquei para vocês desde lá do mês de abril, em conjuntos, certo? A gente faz aqui multiplicação meio pelos extremos, certo? Então, C, né? Aqui, quando não tem nada, é como se fosse 1. Então, C vezes 1 é C. E aí, 2 raio, né? Vezes π, certo? E assim nós descobrimos, né, o valor da circunferência. Bom, agora vamos aqui resolver, né, 2 pequenos exemplos do cálculo de perímetro. Então, diz o seguinte, essa questão. O desenho abaixo apresenta as dimensões da laje da casa de Isadora. Ela irá colocar um muro de proteção nessa laje e, para calcular a quantidade de material a ser comprado, precisou medir o seu contorno, certo? E aqui está mostrando, né, que comprimento, né, que é de 40 metros, e a altura, né, que é de 18 metros. E aí, qual o perímetro da laje dessa casa? Então, como nós podemos perceber aqui, é um retângulo, certo?
Então, num retângulo, os lados opostos são iguais, certo? Então, se aqui mede 40, aqui também mede 40. Se aqui mede 18, aqui também mede 18. E aí, basta, né, a gente somar 40 mais 40, né, que é 80, 10 mais 10, 90, 8 mais 8, 16. Então, né, nós encontramos que a resposta é B, né, 116, certo? Então, vamos lá. Mais um exemplo agora para encontrar, agora aqui é o quê? Um círculo, né? Maria vai contornar com renda uma toalha circular com 50 centímetros de raio, conforme a figura abaixo. Adote π igual a 3. Quanto Maria vai gastar de renda? Então, ó, vai contornar. Contornar significa o quê? Apenas a borda. Então, ele não quer saber a área, ele quer saber ele não quer saber a área do círculo, ele quer saber a circunferência. É o contorno, certo? Ou seja, só é a borda. Então, a gente usa 2πr, certo? Então, né, o comprimento, né, é 2π vezes o raio, certo? O raio, ele fala aqui, né, que é 50, e aí a gente faz substituindo, né, ó. E ele também diz que podemos adotar para π apenas o 3. Então, 2 vezes 3, né, vezes 50, certo? E aí, quando a gente multiplica, né, esses três números, nós encontramos, né, que Maria vai gastar de renda 300 centímetros, certo? Agora, vamos para a parte de área, certo? Aqui tenho as figuras mais conhecidas, as mais usuais, né? Triângulo, quadrado, retângulo, círculo, trapézio e losango, certo? Então, as áreas das figuras planas medem o tamanho da superfície da figura. Quanto maior for a superfície da figura, maior será a sua área, né? E quanto menor for, né, a superfície daquela figura, menor será a sua área. Bom, e nesse vídeo, né, para a gente não se estender tanto, eu irei focar apenas na área dos quadriláteros, certo? Na próxima aula, aí eu vou explicar, né, a área no círculo, certo? E também a área dos triângulos, certo? Bom, a base, né, para a gente, que é uma coisa, uma base muito importante para a gente saber, é aqui. Nós temos um quadrado, certo? Um quadrilátero unitário de lado 1. Todos os seus lados medem 1. Então, vamos calcular qual é a área, né, desse quadrilátero. Então, basta a gente fazer como? A gente multiplica 1 vezes 1, certo? Então, 1 vezes 1. Então, a área, ou seja, 1 vezes 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. 1 vezes 1 é 1, certo? Então, um quadrilátero de 1 centímetros tem uma área unitária também. Então, a área é em centímetros quadrados, certo? Quando a gente representa uma dimensão, certo? Digamos que a gente está trabalhando com centímetros. Então, uma dimensão, centímetros, duas dimensões, quando se trata de área. Então, a gente trabalha com centímetros quadrados. E quando for tratar de volume, que não será a aula de hoje, a gente trabalha com centímetros cúbicos, certo? Mas não é o nosso estudo de hoje. Nosso foco é área, a partir de agora, né? Bom, então, como eu falei, nós vamos ver a área dos quadriláteros. O primeiro que nós vamos estudar é a área do retângulo, certo? Então, no retângulo, nós podemos, né, identificar as suas características quanto aos seus lados. Ele possui 4 lados com pares congruentes. Os lados maiores são chamados de bases, os lados menores são as alturas. Os ângulos, seus ângulos internos medem 90 graus. São retos e a sua soma é igual a 60. Então, quando nós chamamos um ângulo reto, é porque nós sabemos que ele vale 90 graus. E num retângulo, seus ângulos internos medem 90. Então, quando nós somamos, né, os 4 ângulos, é 360, certo? E ele também possui 2 diagonais com a mesma medida, certo? Bom, e aqui eu tenho um exemplo, né, de um retângulo. Então, seus ângulos, ó, quando nós falamos de
ângulo reto a gente representa assim, né? Com esse quadradinho e esse ponto no meio. Então, os 4 ângulos, né, reto, 90 graus. Então, a base, que nós chamamos de B, e sua altura H. Como é que a gente calcula a área? Basta a gente multiplicar a base vezes a sua altura, certo? E aí a gente descobre, né, a área do retângulo. E a área do quadrado? O quadrado é um caso particular de retângulo, certo? Os seus lados se encontram, os lados dos segmentos de reta se encontram nos vértices, os lados opostos são paralelos e todos os lados são iguais. Os seus ângulos medem também 90 graus, né? E 90 graus nós chamamos de ângulo reto, como eu acabei de falar. Os vértices são pontos onde os lados se encontram, né? Onde eles se conectam. E também temos diagonais, certo? Que são segmentos de reta que ligam os vértices opostos, cortando-os no meio. E aqui nós temos, né, um exemplo de um quadrado. Então, todos os lados são iguais. Por isso que está aqui representado tudo por L, né? Um quadrado, todos os lados são iguais. E para a gente calcular, basta a gente fazer base vezes altura também. Só que a base e a altura, tudo mede igual, é L. Então, a gente faz L vezes L, né? Que é a mesma coisa que L ao quadrado. Agora, a área de um paralelogramo, que é essa figura aqui, né? Que eu trouxe. Bom, as suas características, né? Que nós podemos identificar. Quanto aos seus lados, eles são formados por segmentos de retas ligados por vértices, certo? E aí uma coisa muito importante, os lados opostos possuem as mesmas medidas e são paralelos, certo? Tem 4 vértices. Quanto aos ângulos internos, possuem 4. Os ângulos internos e opostos possuem a mesma medida e a soma dos ângulos internos é igual a 360. E quanto aos seus ângulos externos, certo? Eles são suplementares. E o que são ângulos suplementares? Quando a soma, né, entre eles é igual, certo? A 180 graus. E ele também tem 2 diagonais. Bom, e aqui eu trouxe, né, um paralelogramo mais pequenininho para a gente poder visualizar como que a gente calcula a área dele, certo? A fórmula é a mesma do retângulo. É base vezes altura. Porém, a gente tem que se atentar que a altura daqui do paralelogramo é diferente da altura do retângulo, certo? Porque agora, ó, a altura do retângulo, né? Nesse caso, não é a medida do lado da figura, mas sim perpendicular à base. E o que é perpendicular? Perpendicular é quando forma um ângulo reto, o ângulo de 90 graus, certo? Ó, ele fica assim, nessa posição. Então, aqui é inclinado e aqui, né, perpendicular, certo? Forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, a altura é quando a gente faz, né, o encontro desse vértice até, certo? Ó, formando, né, ele sendo perpendicular à sua base, certo? Ó, aqui a B. Então, a gente faz base vezes o valor da sua altura, certo? Não seria, no caso, não seria esse lado aqui, certo, gente? É mesmo a sua altura. Que a altura é todo esse segmento aqui, ok? Que é o mesmo desse. Bom, agora vamos para a área do losango, certo? Então, nós podemos identificar algumas características, né? Os seus lados possuem 4 lados congruentes, os lados opostos são paralelos, possui 4 vértices, né? Que os vértices são os pontos onde os lados se encontram, certo? Os ângulos, quanto aos ângulos, ele tem 4 ângulos, os ângulos opostos são congruentes, 2 ângulos são agudos, menores que 90 graus, e 2 são obtusos, certo? Maiores que 90. E também ele possui 2 diagonais. Então, está aqui, né, uma imagem representando o losango, certo? Bom, como é que a gente vai calcular a área do losango? Então, a fórmula muda um pouco agora, certo? Porque nós temos 2 diagonais. A diagonal maior, certo? Ó, e a diagonal menor. Nós temos a diagonal maior, que é essa,
e essa que é a diagonal menor, certo? Então, para calcular a sua área, né, de qualquer losango, a gente vai multiplicar suas diagonais e dividir por 2, certo? Então, a gente multiplica o valor da diagonal maior, certo? Que é essa daqui, vezes a diagonal menor, que nós chamamos de Dzinho, para tratar da diagonal menor, e Dzão, a diagonal maior. Agora, a área do trapézio. Então, nós temos aqui, né, a figura de um trapézio, certo? E no trapézio, nós temos duas bases, a base maior e a base menor. Então, no losango, né, nós temos que ver essa diferença aqui. Nós temos as duas diagonais, uma maior e uma menor, que é utilizada na fórmula. Enquanto que no trapézio, nós temos uma base maior e uma base menor, que nós também utilizamos, né, no cálculo da área dele, certo? Só que ainda, né, nós multiplicamos pela sua altura, certo? A gente divide por 2, mas nós também multiplicamos pela sua altura. Então, a base maior, certo? Que é essa daqui, então, a base menor. E aí, ela tem os seus lados, certo? E a altura, que né, é o encontro do vértice até perpendicular à sua base menor. Então, a sua altura, né, esse segmento que parte do vértice da base menor, né, até vindo perpendicularmente, ou seja, ele forma, com esse encontro, ele forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, certo? Então, aqui é a sua altura. Então, basta a gente fazer base maior vezes base menor, certo? Multiplicado pela altura, dividido por 2. Agora, vamos ver alguns exemplos, certo? Temos esse exemplo aqui, que diz o seguinte. O trapézio retângulo desenhado abaixo representa uma bancada de mármore que Andréia colocou em sua cozinha. Então, ele quer saber qual a medida da área nessa bancada. Então, aqui é um trapézio, certo? E ele fala um trapézio retângulo, certo? Por que um trapézio retângulo? Porque esse lado aqui, ó, ele tem, né, ele forma dois ângulos retos, certo? Então, nos trapézios existem 3 tipos, né? O retângulo, o escaleno, que ele vai ter 2 lados, né? O escaleno, onde todos os lados serão diferentes, né? O isósceles é que seus lados serão iguais, certo? Esses 2 lados serão iguais, a gente chama de isósceles. Enfim, nesse caso aqui é um trapézio retângulo, certo? Ele quer saber a área desta bancada. Então, basta a gente utilizar a fórmula e substituir os dados. Então, quem é a base, né, maior? Base maior, 79. Base menor, 69, certo? E quem é a altura? A altura, ó, é essa daqui, 48. Então, a gente vai fazer a área é igual a base maior, 79, certo? Mais a base menor, que é 60. Tudo isso daqui multiplica pela altura, que é 48, certo? 48 dividido para 2. E aí, quando a gente soma 79 com 60, multiplica, né, por 48 e divide por 2, nós encontramos, né, que a área desta bancada é igual a 3.336 centímetros quadrados. Não podemos esquecer, né, do quadrado, ao quadrado, certo? Porque estamos tratando agora de área, são 2 dimensões. Bom, mais um exemplo. Esse exemplo diz o seguinte: observe no desenho abaixo o esquema de um estábulo que foi construído para acomodar 10 cavalos. Qual é a medida da área ocupada por esse estábulo? Então, se a gente perceber, esse estábulo é no formato retângulo, certo? E para a gente calcular um retângulo, basta a gente fazer base vezes altura, ou seja, 20 vezes 14. E aí, quando a gente multiplica 20, né, vezes 14, a gente encontra que a área é 280, certo? Então, como as dimensões estão em metros, então aqui vai ficar metros quadrados.